Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de reforço de matemática. Nesse vídeo de hoje, nós vamos voltar a falar sobre porcentagem e sua representação na forma de fração e também por meio de figuras. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida que tiver, não se esqueça de mandar para mim. Vamos para a aula! Relembrando, o termo porcentagem ou percentagem tem sua origem no latim percentum, que possui o significado de porcento. A gente já falou aqui em aulas anteriores, né, que o símbolo de porcentagem significa dividir por 100. Então, por exemplo, 10%. Eu leio 10% e representa 10 partes de um total de 100. Logo, 10% pode ser escrito como uma fração, 10 sobre 100. 25% representa 25 partes de um total de 100 partes. Quando você olha para a fração, 25 sobre 100, isso significa 25 partes, que é o numerador, de um todo que foi dividido em 100 partes, que é o denominador. 50%, eu leio 50%, como está escrito aqui, e isso representa 50 partes de um total de 100, e eu posso representar isso por 50 centésimos. 75% representa 75 partes de um total de 100 partes, logo, eu posso escrever como 75 centésimos. E 100%. 100% representa 100 partes de um total de 100 partes. Logo, 100% pode ser escrito como 100 centésimos, que é a mesma coisa que um inteiro. Nós podemos representar essas porcentagens por meio de figuras. Nós chamamos isso de representação pictórica da porcentagem. Então está aqui uma figura. Vamos observar primeiro a figura da esquerda, foco aqui na figura da esquerda primeiro. Nós dividimos essa figura em 100 partes de mesmo tamanho. E agora nós vamos pegar 10 partes dessas. E ao pegar 10 partes dessas, nós vamos representar a fração 10 centésimos. Lembra da aula sobre frações? Então, 10 quadradinhos pintadinhos de um total de 100 quadradinhos representa 10%, que é a mesma coisa que 10 centésimos. Quando você olha para a figura da esquerda e compara com a figura da direita agora, você vê que a região pintada na figura da esquerda tem a mesma área, o mesmo tamanho, vamos dizer assim, da região que foi pintada na figura da direita. E nós podemos observar que 10 de um total de 100 partes é a mesma coisa que 1 de um total de 10 partes. Então, as frações 10 centésimos e 1 décimo, elas são frações equivalentes. Eu vou representar aqui, ó, vou marcar aqui no texto, ó, a fração 10 centésimos e a fração 1 décimo aqui, ó, 10 centésimos e a fração 1 décimo. Elas são frações equivalentes. O que significa mesmo frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Então, nós podemos admitir a partir daqui que 10% também pode ser representado como 1 décimo, 1 sobre 10. Então, 10 de 100 é a mesma coisa que uma parte em 10 partes. De forma parecida, nós podemos fazer um estudo sobre a fração 25 centésimos. E aqui, ó, observe a figura da esquerda primeiro. Na figura da esquerda, nós temos 100 quadradinhos menores e foram pintados 25 partes desses quadradinhos, 25 quadradinhos desses. Então, essa região que está pintada em azul aqui representa 25 centésimos, 25 partes de um total de 100 partes. Porém, quando você observa a figura da direita, você vê que a área da região azul pintada é a mesma área da região da figura do lado direito. E a figura do lado direito é o quadrado inteiro dividido em apenas 4 partes. Portanto,
A figura da esquerda representa a fração 25 centésimos, que é 25%. E a figura da direita representa a fração 1/4. Qual a conclusão? Que 25 centésimos, que é 25%, é a mesma coisa que 1/4. Uma observação muito parecida pode ser feita em cima dessas duas figuras aqui. A figura da esquerda representa a fração 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%, e a figura da direita representa a fração 1/2. Então, a gente pode inferir que 50% é a mesma coisa que 1/2. Essas frações, elas são equivalentes. Aqui a gente tem uma coisa semelhante. Nós dividimos a figura da esquerda em 100 partes e pegamos 75 partes dessa. Então, essa figura da esquerda aqui é a representação pictórica da fração 75 centésimos, que é a mesma coisa que 75%. E a figura da direita, que tem a mesma área pintadinha, é a fração 3/4. Então, 75% é a mesma coisa que 3/4. Em resumo, a gente tem isso aqui, ó. 10% corresponde à décima parte, 25% correspondem à quarta parte, 50% correspondem à metade e 75% correspondem a 3/4. Então, cada porcentagem dessa tem uma representação em forma de fração irredutível, que é muito útil para os cálculos de porcentagem que nós enfrentamos no dia a dia. Justamente sobre isso que vamos falar agora, ó, cálculo percentual. Observem aqui como que Pedro e Nayara fizeram para calcular 20% de 90. Então, Pedro foi lá e falou assim, ó, eu dividi o 100%, que é o todo, em 5 partes. Então, pessoal, quando você divide 100 em 5 partes, cada parte dessa vale 20. Então, se foi 100% dividido em 5 partes, cada parte dessa é 20%. Beleza. Mas qual era o número que Pedro queria calcular 20%? Era 90. Então, ele dividiu 90 em 5 partes. E aqui, cada parte vale 18. Por quê? 90 dividido por 5 é 18. Já viram onde Pedro quer chegar? Se 100% dividido por 5 é 20% e 90 dividido por 5 é 18, portanto, 20% de 90 é 18, que é cada parte dessa que o todo foi dividido. Uma ideia muito interessante a que Pedro utilizou. A Nayara fez assim, ó. Ela dividiu o todo em 10 partes. Então, o todo é 100%. 100% dividido em 10 partes, cada parte dessa é 10%. E qual era o número que ela queria calcular a porcentagem? Era 90. Então, vamos pegar 90 e vamos dividir em 10 partes. E aí, cada parte vale 9. Só que Nayara quer calcular 20% de 90. Então, ela precisa pegar duas partes dessa. Duas partes de 9 são 18 partes, ou melhor, são 18 unidades. Portanto, 20% de 90 é igual a 18. É um cálculo diferente da forma de pensar que Pedro fez, porém chegou no mesmo resultado. Você precisa desenvolver técnicas para calcular porcentagem assim, de forma rápida e fácil. Para calcular 75% de 80, Renato utilizou as frações. Assim, ó, ele lembrou que 75% corresponde a 3/4. Ó, então, repara, o Pedro e a Nayara, eles calcularam a porcentagem utilizando proporção. Já o Renato está usando o conceito de fração irredutível. Como 75% corresponde a 3/4, o que ele vai calcular? 3/4 de 80. 3/4 vezes 80. Pessoal, essa palavra de que aparece na porcentagem, ó, 75% de, isso dá a ideia de multiplicação. Então, é a mesma coisa que eu pegar 75% e multiplicar por 80. Foi isso que o Renato fez aqui. Primeiro, ele calculou 1/4 de 80, porque no fim das contas, ele quer calcular 3/4. Então, ele calcula 1/4 primeiro. 1/4 de 80 é a mesma coisa que 80 dividido por 4, e isso dá 20.
Mas ele não quer só 1/4, ele quer 3/4. Então são 3 partes dessa. 3 vezes 20, que dá 60. Logo, 75% de 80 é igual a 60. A fim de calcular 5% de 60, Karen utilizou proporção. Observe, me lembrei que 5% é a metade de 10%. Então eu calculei 10% de 60 e dividi por 2. Muito interessante também. Se você pega 60 e divide em 10 partes, cada parte dessa é 6 e isso é 10% de 60. Como ela quer calcular 5%? 5% é a metade de 10%. Então, a metade de 6 é 3. Para calcular a metade, todo mundo sabe, basta você dividir por 2. Agora nós vamos fazer alguns exemplos sobre esse assunto. Ó. No município de Mineiros foi feita uma pesquisa sobre qual era o meio de transporte utilizado pelos alunos para irem à escola. Dos 3.000 alunos que participaram da pesquisa, 50% responderam que utilizavam carro particular. 25% responderam que vão para a escola a pé. 10% responderam que utilizam van escolar. E o restante dos alunos responderam usar ônibus como meio de se chegar à escola. Quantos desses alunos vão para a escola de ônibus? Então, primeiro, nós vamos calcular as quantidades de alunos que vão para a escola de carro, a pé e de van. Então, para isso, nós vamos aplicar aqui os conceitos de porcentagem que a gente acabou de ver. Eu tenho um total de 3.000 alunos. Esses 3.000 alunos representam o meu 100%. Eu vou calcular aqui primeiro quanto que dá 50% de 3.000, que são os alunos que vão para a escola de carro particular. Então, ó, lembrando, calcular 50% equivale a dividir por 2. Calcular 25% equivale a dividir por 4. E calcular 10% equivale a dividir por 10. Seguindo, alunos que vão de carro. 50% dos alunos vão de carro. Então, 50% de 3.000. Isso significa dividir 3.000 por 2, que dá 1.500. Então, 1.500 alunos vão de carro particular. Alunos que vão a pé. Alunos que vão a pé são 25%. 25% de 3.000 significa dividir 3.000 por 4. 750 alunos vão para a escola a pé. E alunos que vão de van, esses são 10%. 10% de 3.000 é dividir 3.000 por 10. Dá 300. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar todas essas quantidades, 1.500 mais 750 mais 300. Portanto, eu tenho uma quantidade de 2.550 alunos que não vão de ônibus. E eu quero saber quantos vão de ônibus. Basta eu calcular a diferença. 3.000 menos 2.550 dá 450 alunos. Então, 450 alunos, eles vão de ônibus escolar para a escola na cidade de Mineiros. Exemplo 2. Cristiane foi à papelaria comprar alguns materiais escolares. Chegando lá, havia um cartaz com o seguinte anúncio: na compra à vista, o cliente recebe um desconto de 25%, e na compra a prazo, terá um acréscimo de 10%. O valor total dos materiais que Cristiane comprou ficou em R$ 940. Então, pessoal, um problema clássico aqui de porcentagem. Se ela comprar à vista, ela vai ter um desconto de 25% do valor que ficou a lista material dela. Se ela comprar a prazo, ela vai pagar 10% a mais por esse material. Na letra A, se Cristiane pagar à vista, quanto obterá de desconto? Nesse caso, quanto ela terá que pagar pelo material? Vamos descobrir então. À vista, 25% de desconto. Então, 25% de 940. Lembra que 25% é dividir por 4. Então, 940 dividido por 4, R$ 235. Esse é o valor do desconto que ela vai ter. Se ela pagar à vista, ela vai ter R$ 235 de desconto. Agora, eu quero saber quanto que ela vai pagar pelo material. É 940 menos 235, que dá R$ 705. Então, se ela comprar à vista, ao invés de pagar 940, ela vai pagar R$ 705. Compensa pra caramba, né? Se ela optar pela compra a prazo, quanto pagará pelos materiais? Lembra que a prazo tem um acréscimo de 10%. Então, 10% de 940 é dividir 940 por 10, que dá R$ 94. Agora eu vou acrescentar esse valor aos 940.
e dá R$ 1.034. Então, se ela comprar a prazo, ao invés de pagar 940, ela pagará R$ 1.034. Qual é a diferença entre o valor pago à vista e o valor pago a prazo? A diferença é a subtração. Então, é 1.034 menos 705. Dá R$ 329. Olha que diferença. Agora, nós vamos fazer exercícios. É aquele momento que eu peço que você pause o vídeo, faça sozinho e depois vem aqui conferir. Porque se você ficar só assistindo, você não aprende. Quem só assiste ao professor de matemática, ele tem a impressão que está aprendendo. É a mesma coisa que você ficar assistindo alguém tocar violão, tocar piano. Você não vai aprender enquanto você não colocar a mão na massa. Então, pinte as figuras a seguir de acordo com as porcentagens indicadas. Ó. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho a porcentagem, aqui eu tenho a figura, e aqui eu vou escrever a fração centesimal. Fração centesimal é a fração que possui denominador 100. Beleza. 25%, eu tenho um total ali de 100 quadradinhos, eu tenho que pintar 25 quadradinhos. Aí, ó, 25 quadradinhos pintados. A fração que representa isso é 25 centésimos. Vamos para a letra B. 10%. 10% significa pintar um total de 10 quadradinhos nessa figura que possui 100 quadradinhos. Tá aí, 10 quadradinhos pintadinhos, 10 centésimos. Letra C, 50%. Vou pintar metade dos quadradinhos. E a fração centesimal é 50 sobre 100. E 100%? São todos os quadradinhos pintadinhos. E a fração centesimal é 100 centésimos. 75%. Pintar 75 quadradinhos de um total de 100 quadradinhos. A fração centesimal, 75 centésimos. Exercício 2. Olha o quadro, pessoal. Copia esse quadro no seu caderno, olha o enunciado e responde antes de mim. Depois você vem aqui no vídeo conferir. Complete o quadro a seguir com as porcentagens, as respectivas frações irredutíveis que as representam e como se lê cada uma delas. Então, na primeira aqui, ó, como se lê? 25%. Qual que é a porcentagem? 25%. Fração irredutível? 1/4. Como que eu leio? 1/4. Segunda linha. Eu leio a fração 3/4. Ali, ó, 3/4. 3/4 são 75%. Eu escrevo assim. Terceira linha, 10%. 10% é 1/10. Eu leio 1/10. 1/2, 50% e 100%. A fração irredutível é 1 sobre 1, que é 1 inteiro, né? Eu escrevi 1 inteiro, que representa essa fração. Exercício 3. Ligue os quadradinhos das porcentagens da coluna da esquerda de acordo com as cores das suas respectivas figuras na coluna da direita. Então aqui a gente tem, ó, a primeira porcentagem é um quadradinho pintado em um total de 4 quadradinhos. Qual que é a porcentagem que representa isso? Olha aqui, é 25%. Então eu vou ligar. Aqui eu liguei o amarelinho primeiro, ó, 10%, não tem problema. Depois liguei os 75%, 50%, o 25%, que é o azulzinho lá, né? E esse aqui ficou sem ligar, porque não existe nenhum quadradinho aqui que representa a fração 1 inteiro. 4. Veja como Maria e Jair calcularam algumas porcentagens. Esse exercício aqui, pessoal, é essencial que você faça sozinho, porque você vai praticar o cálculo de porcentagem de forma mental, que é muito importante. Ó, para calcular 10% de 80, a Maria dividiu 80 em 10 partes e pegou uma parte dessa. Para calcular 30% de 90, o Jair pegou 90 e dividiu em 10 partes e pegou 3 partes dessa. É esse modelo que você precisa seguir para responder os exercícios que vão aparecer aqui. Agora faça como Maria e Jair. Pausa o vídeo, anota e faz sozinho. Depois você vem conferir. Então, 10% de 140. O que eu tenho que fazer? Dividir 140 em 10 partes. E aí, cada parte dessa tem 14 unidades. Eu vou pegar uma parte dessa, porque eu quero apenas 10%. Então, 10% de 140 é 14.
Ó, 60% de 70. Eu vou dividir 70 em 10 partes. Cada parte são 7 unidades. Eu tenho que pegar 6 partes. Por quê? Porque não é 10% agora, é 60%. Então eu vou colorir 6 partes dessa. E isso dá 6 vezes 7, que é 42. 20% de 40. Vou pegar 40 e vou dividir em 10 partes. Cada parte são 4 unidades. Vou pegar 2 partes dessa. 2 vezes 4 dá 8. 25% de 120. O que eu tenho que fazer? Dividir o 120 em 10 partes. Aqui vem uma coisa muito interessante. Para eu pegar 25%, eu preciso de 2 partes dessa e mais a metade de outra. O que eu vou fazer então? Vou pegar 2 partes de 120, ou melhor, 2 partes de 12. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. Ó, vou pegar 2 partes dessa daqui, 2 partes dessa equivalem a 20%. Só que agora eu não vou pegar a parte inteira, que eu tenho que pegar só metade, ó. Só metade. Isso aqui é 25%. E aí você observa, se 2 partes são 12 e uma parte, melhor, se uma parte é 12, quanto que vale só metade de uma parte aqui? É 6. Então 25% de 120 vai ser 12 mais 12 mais 6. 12 mais 12, 24. 24 mais 6 dá 30. Portanto, 25% de 120 são 30 unidades. Esse exercício aqui, ele merece que você assista de novo, porque ele está um pouquinho mais complicado do que o anterior. Fique atento aí. 50% de 300. Vou dividir 300 em 10 partes. E aí, ao dividir 300 em 10 partes, cada parte dessa vale 30. E eu quero pegar 50%, então são 5 partes dessa. 5 partes dessa é 5 vezes 30, que dá 150. Outro exercício que merece sua atenção. 75% de 80. Pausa o vídeo e vê se você consegue calcular isso da forma que eu fiz a letra D, tá? Então, eu vou dividir o 80 em 10 partes. Tá lá. Só que dividindo o 80 em 10 partes, isso não é suficiente, porque eu preciso pegar 5%, já que 75 é um múltiplo de 5. 75 não é múltiplo de 10. Então, quantas partes dessa, que valem metade de 8, que é 4, eu tenho que pegar para ter 75%? Eu tenho que pegar 15 partes. Então, eu vou pegar 15 partes dessa. Ó. 15 partes. Se você contar aqui, eu vou contar junto com vocês. Vou mudar aqui a cor do meu pincel para verde. Vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 partes que valem 4 unidades cada uma. Então, o que eu vou fazer? 15 vezes 4, que dá 60. Portanto, 75% de 80 vale 60. Exercício número 5. Observe como Pedro e Lara calcularam algumas porcentagens. Como 25% representa a fração 1/4, então calcular 25% de 60 é o mesmo que calcular 1/4 de 60. Para calcular 1/4 de 60, só dividir 60 por 4. É uma outra maneira de você calcular a porcentagem, é a que Pedro está usando aqui. Da mesma forma, se 75% corresponde a 3/4, então calcular 75% de 48 é o mesmo que calcular 3/4 de 48. O que ela fez? Divide 48 por 4 e depois multiplica por 12. Então, você pode primeiro dividir e depois multiplicar, ou também você pode multiplicar primeiro e depois dividir o resultado. Só que quando você divide primeiro, você reduz o número que você está trabalhando. Então é mais fácil dividir primeiro. Agora vamos fazer igual. Calcular 10% de 320. Então é 1/10 de 320. É 320 dividido por 10. Dá 32. 32 vezes 1,
32. Agora vamos calcular 40% de 90. Então é 40 centésimos de 90. Eu posso cortar os zeros aqui e ficar com 4 décimos de 90, que é mais fácil. Então eu vou dividir 90 por 10, que dá 9. Agora eu pego 9 e multiplico por 4, que dá 36. Portanto, 40% de 90 é 36. 25% de 72. 25% é um quarto. Um quarto de 72. 72 dividido por 4 dá 18. Aí eu vou pegar 18 e multiplicar por 1, né? 50% de 348, que é a mesma coisa de 1 meio de 348, que é dividir 348 por 2. E isso dá 174. 75% de 192. Então, 75% é 3 quartos. 3 quartos vezes 192. 192 dividido por 4 dá 48. 48 vezes 3 e dá 144. Chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. Esta aula, como eu falei no início, nós vimos uma revisão de porcentagem. A gente já tinha feito isso aí em aulas anteriores, só que nunca é demais tratar desse assunto. Porcentagem é um assunto extremamente importante que aparece aí na sua vida escolar o tempo todo. Qualquer dúvida, mande para mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.